Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Amados, nesta oportunidade nós vamos trazer um assunto bem interessante. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre anjos e demônios. E eu começo com esta pergunta. Anjos caídos, vejam bem, anjos caídos e demônios são a mesma coisa? Repito bem a pergunta, grave bem. Anjos caídos e demônios são a mesma coisa? Em cima deste tema pergunta que nós vamos fazer uma investigação, vamos fazer algumas leituras bíblicas, vamos dar uma passeada pela Bíblia, por outros livros e vamos tentar dar uma resposta positiva para esta pergunta. Anjos caídos e demônios são a mesma coisa? Vamos ler aqui de início Mateus 25, 41, que diz o seguinte. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ora, queridos, nós somos ensinados, o cristianismo nos ensina que anjos caídos e demônios são a mesma coisa. Nós escutamos nos púlpitos das igrejas, nós lemos nos livros, nas revistas da EBD, enfim. Em geral, os nossos professores nos ensinaram e nos ensinam ainda que anjos e demônios são a mesma coisa. Mas uma coisa é o que é nos repassado pela igreja ou pelas igrejas. Outra coisa é o que realmente a Bíblia tem a dizer sobre o assunto. Sobre os anjos, nós conhecemos a origem dos anjos. Nós sabemos mais ou menos a origem dos anjos, tá bom? Mas a questão dos demônios, sabemos que tudo foi criado por Deus, isso é fato. Ou aquilo que é bom ou aquilo que é mal. Mas a questão é a seguinte, de onde realmente vieram os demônios? Aí vocês conhecem muito bem as várias teorias, que uma delas, uma bem divulgada, é aquela que diz que os demônios não são senão anjos caídos que seguiram a Satanás em sua rebelião. Satanás contra Deus trabalhou a terça parte dos anjos. E então do céu eles foram derribados para a terra. Então eles dizem que aqueles anjos que caíram com Satanás, eles são os demônios. Para ser mais fiel a esta teoria, eu quero até ler a passagem evocada como fazendo alusão à queda do diabo com os seus anjos. Eu vou ler aqui, Apocalipse capítulo 12 e versículos 7 a 9, que diz o seguinte. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Bom, aqui é comum a interpretação que esse trecho do livro do Apocalipse faz uma referência à original queda de Satanás, quando ele habitava no céu, nas alturas, com os anjos bons, obviamente, e de lá ele foi lançado para a terra antes da criação de Adão. É assim que se interpreta esse texto. E outro texto que é interpretado até para dizer quantos anjos seguiram a Satanás é esse aqui, Apocalipse 12, 4, que diz: E a sua cauda levou após si até essa parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que
dando a ela luz, lhe tragasse o filho. Meus irmãos, eu já fiz outros vídeos falando sobre essas passagens que eu acabo de ler, então aqui eu não vou, neste vídeo, me preocupar em refutar esse entendimento. Apenas eu trouxe essas passagens para ser bastante fiel àquilo que propõe a teoria de que Satanás foi um anjo de luz que caiu do céu e que os anjos que seguiram Satanás se transformaram em demônios. Então eles evocam essas passagens aqui que eu li. E aí eles dizem que Apocalipse 12:4 diz até o número de anjos que seguiu Satanás. Uma terça parte das estrelas do céu. Por estrelas do céu, então, os nossos irmãos eles entendem que é uma referência aos anjos que seguiram a Satanás. A outra passagem que eles invocam é Isaías capítulo 14 e versículos 12 a 14. E segundo esses intérpretes, dizem que Isaías faz uma alusão ali à queda de Satanás. Então eles pegam todos esses textos e dizem que esses textos fazem alusão à queda de Satanás com seus anjos. O que aconteceu, segundo essa teoria, antes da queda de Adão. A outra passagem é Lucas 10:17, quando Jesus disse: eu via Satanás como um raio caindo do céu. Então eles juntam todas essas passagens e diz que todas elas fazem alusão à queda de Satanás e seus anjos antes de Adão pecar. Vejam bem, entendam bem. De acordo com essa teoria, essas passagens então elas fazem alusão à queda de Satanás e uma terça parte dos seus anjos antes da queda de Adão. Porém, esse vídeo ele se propõe a uma coisa: anjos caídos e demônios são a mesma coisa? O que a Bíblia tem a dizer sobre a origem dos demônios? O que a Bíblia tem a dizer sobre a origem dos demônios? E pasmem para a pergunta que eu vou lhe dizer. Na verdade, a Bíblia não diz nada. Na verdade, a Bíblia não diz nada sobre a origem dos demônios. A Bíblia ela não diz, meus irmãos, que os demônios são anjos caídos. Aí você pergunta, professor, mas e de onde se tirou essa ideia? De onde se tirou essa ideia que anjos caídos e demônios é a mesma coisa, já que a Bíblia se cala e não diz? O importante aqui é você saber que, biblicamente falando, ela jamais afirma que anjos caídos e demônios são a mesma coisa. E a proposta desse vídeo aqui é te dar um esclarecimento sobre o assunto. Eu quero mostrar para você que há uma distinção entre anjos caídos e demônios. Mas, professor, mas o senhor acaba de dizer que a Bíblia se cala. Realmente a Bíblia se cala. Só que atente bem para o que eu vou dizer aqui para você. Onde a Bíblia se cala, outros livros tão antigos quanto a Bíblia falam. Se você já tem costume de ouvir os meus vídeos, você sabe que eu não fico atrelado apenas à Bíblia Sagrada. Se você que está me ouvindo agora, pela primeira vez, você pode consultar os meus outros vídeos e você verá que eu sou um teólogo, um professor que não fico atrelado, amarrado às páginas da Bíblia Sagrada. Eu sempre busco resposta em outros livros. Então, se a Bíblia se cala sobre o assunto, eu quero lhe dizer que outros livros, até mais antigos do que o Novo Testamento, não se calam. E nessas obras que eu vou te mostrar que há uma distinção entre anjos caídos e demônios. Eu vou aqui fazer a leitura de um comentário que eu fiz aqui, meu mesmo, e depois eu passo para as referidas obras, ok, meus queridos? Anjos e demônio. A palavra demônio, no hebraico shedim, aparece 2 vezes no Antigo Testamento, em Deuteronômio 32:18 e Salmo 102:37. A menção aos demônios é
abundante no Novo Testamento. É comum se identificar os demônios com anjos caídos, apesar de a Bíblia assim não fazer. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento não há qualquer informação sobre a origem dos demônios. A literatura apocalíptica judaica do período do Segundo Templo dá alguma luz sobre a origem dos demônios. Os livros de Enoque e Jubileus dizem que os demônios são os espíritos gigantes que se originaram da união híbrida entre anjos e mulheres. Ok, queridos? Nós vamos ler aqui o que diz, por exemplo, o livro de Enoque sobre a passagem. Já que eu evoquei, o livro de Enoque, para quem não sabe, ele é uma literatura judaica e muito antiga, mais antiga do que o cristianismo. Foi escrito no segundo século antes da era cristã. Então eu quero ler aqui para os senhores. Livro de Enoque, 1 Enoque, capítulo 15, versículo 2, o seguinte: portanto, deves abandonar o sublime santo céu, o qual permanece para sempre. Deitaste com mulheres, vos corrompeste com as filhas dos homens, tomastes para ti esposas, agistes igual aos filhos da terra e gerastes uma ímpia descendência. Aí eu vou ler o versículo 8. Agora os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, o que nós conhecemos como os demônios. E na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de mim, ou de cima. Dos santos sentinelas foi seu princípio, e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos da terra. Queridos, aqui o que Enoque está explicando é a origem dos demônios. Enoque vai nos dizer aqui que esses maus espíritos são os espíritos dos gigantes que Gênesis 2,4 faz alusão. Eu vou já lá para a passagem. O que acontece? Segundo Enoque, esses espíritos, que são os espíritos dos gigantes que pereceram no dilúvio, aí outra pergunta vem: e quem são aqueles gigantes? Pois de acordo com ainda o livro de Enoque, e de acordo com alguns códices da Septuaginta muito antigos, de acordo com a maioria do judaísmo do Segundo Templo, a leitura que se faz em Gênesis 2,4, eu quero levar os senhores para lá agora, ok, queridos? Que um assunto vai puxando o outro. Gênesis capítulo 6 e versículo, eu vou ler do versículo 1, que fica melhor para a gente. Como se foram multiplicando os homens, no hebraico Ha'adan, na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que no hebraico a palavra filhos de Deus é Benei Ha-Elohim, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, que no hebraico é Benei Ha-Elohim, possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Ok, queridos? Então, a leitura de Gênesis 6 a 4, como é que foi interpretada antes do cristianismo vir em cena? Vou te dar aqui algumas fontes. Se você vê lá em Filon de Alexandria, ele faz aqui os filhos de Deus serem anjos. Filon de Alexandria, ele usava a Septuaginta, que era a tradução grega a partir do hebraico, e na Bíblia Septuaginta, usada por Filon e por Josefo, a Bíblia Septuaginta, ela diz assim: ora, naquele tempo, vou começar de novo a leitura. Aqui, versículo 2. Vendo os filhos de Deus, na Septuaginta, ela traduz o termo hebraico Benei Ha-Elohim por Angeloi Tuteu, anjos de
Deus. É bem verdade, para sermos muito fiéis, que em outros códices da Septuaginta se lê, sabe como? Huioi tuteu. Huioi tuteu, filhos de Deus, que é uma tradução super literal de Benei Ha Elohim, filhos de Deus. Mas outros códices da Septuaginta, códices estes, usado, por exemplo, por Filo de Alexandria, por Joséfos, que viveram ali no período do Novo Testamento, e também foi usado pela maioria dos pais da igreja, e até mesmo por Santo Agostinho, na Septuaginta, que estes escritores que eu citei continha, latim era anjos de Deus. Então, a Septuaginta, que ela foi escrita ali entre os séculos 3 e 2, antes da era cristã, lembre-se, a primeira obra a entender que os filhos de Deus, em Gênesis 6, 2 e 4, são anjos, guarde bem na vossa mente, é a Septuaginta. Então, na Septuaginta, nós lemos assim, olha o que a Septuaginta diz. E vendo os anjos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, é verdade que outros códices da Septuaginta lê, e vendo os filhos de Deus, mas olha o que a Septuaginta em todos os códices vai dizer no versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os anjos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então é assim que a Septuaginta lê, que ela faz a tradução de Benei Ha Elohim ou Benei Ha Elohim para anjos de Deus, que no grego é Angeloi tuteu, anjos de Deus. Então, queridos, eu estou dando essas informações porque é necessário para nós entendermos essa questão de anjos e demônios. Então nós vamos partir daqui, que os filhos de Deus, em Gênesis 6, 2 e 4, são anjos de Deus. Ok? Vamos partir dessa ideia esposada pela Septuaginta, esposada pelo livro de Enoque e também pelo livro dos Jubileus e por a maioria dos intérpretes judeus ali do período do Segundo Templo entendiam assim, bem como muitos dos pais da igreja. Então prossigamos aqui a leitura que eu estava. Por exemplo, lá em Enoque 15:5 eu já li, agora eu vou ler aqui em Jubileus. Olha o que o livro de Jubileus vai dizer para nós. Vamos ler aqui em Jubileus, capítulo 10. Olha o que Jubileus vai dizer para nós. Jubileus, capítulo 10. Esse livro Jubileus, ele também é um livro muito antigo, foi escrito ali próximo ao livro de Enoque, que é também um livro anterior ao cristianismo. O que diz? E tu sabes como teus guardiões, os pais desses espíritos, os guardiões aqui são os anjos, os pais desses espíritos agiram em meus dias. E para esses espíritos que estão vivos, prende-os e os detenha rapidamente no lugar da condenação. E não permita que eles tragam destruição aos filhos de teu servo, meu Deus, porque esses espíritos dos guardiões são malignos e criados para destruir. Vou continuar a leitura. Não permita que eles governem sobre os espíritos vivos, porque somente tu pode exercer domínio sobre eles, e não os permita que nenhum poder sobre os filhos dos justos de agora e para sempre. Versículo 7. E o Senhor nosso Deus nos mandou que prendesse a todos. Aqui temos a réplica de Satanás, versículo 8. E o chefe dos espíritos, Mastema, que é Satanás, veio e disse, Senhor Criador, permita que alguns deles permaneçam diante de mim, e permita que eles escutem a minha voz, e façam tudo o que eu disser a eles, porque nenhum deles foi deixado, porque se nenhum deles for deixado para mim, eu não serei capaz de executar o poder de minha vontade nos filhos dos homens, porque eles são para a corrupção e desviados de meu julgamento, porque grande é a maldade dos filhos dos homens. Então você vê aqui que no livro dos Jubileus, assim como nós temos no livro de Enoque, os maus espíritos, eles na verdade, que são conhecidos como demônios, eles não são a mesma coisa dos anjos caídos. De acordo com o livro de Jubileus e com o livro de Enoque, os anjos caídos, de Gênesis 6, 2 e 4, que se misturaram com as mulheres,
Esses anjos foram acorrentados no Tártaro, estão lá no Hades, presos, aguardando a sentença final. E é interessante, queridos, que essa narrativa que nós encontramos no livro de Jubileus sobre o amarrado dos anjos caídos, ela está em Judas 6 e 2 Pedro 2,4. Aqui, para a sua informação, você talvez até tenha se perguntado de onde é que Judas e Pedro extraíram a narrativa de que os anjos que pecaram, que não guardaram a sua habitação, Deus os tem reservado em cadeias eternas, na escuridão, até o grande dia do juízo. De onde é que Pedro e Judas tiraram essa ideia? E aqui eu estou lhe mostrando, lhe provando, dos livros de Enoque e de Jubileus. A narrativa de que os anjos caídos foram aprisionados no Tártaro, no inferno, é extraída não do Antigo Testamento, mas, pasmem, dos livros de Enoque e de Jubileus. Vamos ver o que é que diz aqui mais na frente sobre os anjos caídos, aqui no livro de Jubileus. Livro de Jubileus. O que é que ele tem a nos dizer um pouco mais sobre isso? Eu não vou encontrar tão facilmente aqui, mas o que eu li aqui é bastante para você já detectar, ok? Que anjos caídos e demônios não são a mesma coisa. De acordo com os livros de Enoque e o livro de Jubileus, anjos caídos e demônios não são a mesma coisa. Vamos ver o que diz aqui Enoque, capítulo 10. Olha o que ele tem a nos dizer sobre isso aqui, meus queridos. Vamos ver. A Miguel, igualmente, o Senhor disse, vai e anuncia os seus próprios crimes a Semjaza e aos outros que estão com ele, os quais têm se associado às mulheres para que se contaminem com toda a sua impureza. E quando todos os seus filhos forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus bem-amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento e da consumação, até o julgamento, cujo efeito que dura para sempre seja completado. Prosseguimos. Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo em tormento. Lá eles serão encerrados em confinamentos para sempre. Imediatamente depois disso, eles, juntamente com os outros, queimarão e perecerão. Eles serão amarrados até a consumação de muitas gerações. Aqui, meus queridos, você vê aqui a narrativa da prisão dos anjos caídos. Ora, o que nós acabamos de ler aqui no livro de Enoque, capítulo 10, é precisamente o que Pedro e Judas estão falando sobre o acorrentamento dos anjos caídos. Porém, o nosso vídeo aqui, ele se propõe a lhe mostrar a origem dos demônios. Demônios e anjos caídos são a mesma coisa? Não. Não são. Nós voltando aqui para Gênesis 6:2, eu quero ler aqui para os senhores mais uma vez em Gênesis 6:2, ok? Gênesis capítulo 6. Como eu já lhe falei, o termo hebraico para filhos de Deus é Benei Ha-Elohim. Filhos de Deus, na Bíblia hebraica, é Benei Ha-Elohim. Tá certo? No versículo 4, eu quero ler aqui para você. Ora, naquele tempo havia gigantes. A palavra gigantes no hebraico aqui é Nefilim. Nefilim. Havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, mais uma vez nós temos aqui a expressão hebraica Venei Ha-Elohim, possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes. No hebraico nós temos, vamos lá, Giborim. Repito, a palavra valentes em hebraico é Giborim. Varões de renome da antiguidade. Como é que os livros de Enoque, de Jubileus, como é que Filon de Alexandria, como é que Joséfo, como é que Tertuliano, já estou citando os nomes aqui,
como é que Irineu, como é que Hipólito de Roma, como é que quem mais? Justino de Roma, a maioria dos pais antenicenos, inclusive Santo Agostinho, ele faz menção a essa interpretação. Como é que todos esses que eu citei, com exceção de Santo Agostinho, que faz menção, mas não defendia, como é que todos esses estudiosos da Bíblia, tanto judeus como cristãos, entendiam a narrativa? Ora, eles entendiam exatamente assim. Versículo 2. E havendo os filhos de Deus, ou seja, anjos, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Quem eram os gigantes? Eram exatamente os filhos dos anjos com as mulheres. Outros observam que necessariamente esses gigantes não eram filhos dos anjos com mulheres, mas que eram uma raça de super-homens, de homens fortes, que não eram necessariamente filhos dos anjos com as filhas das mulheres. Todavia, nós vamos prosseguir. Ora, naquele tempo havia gigantes, ó, uma classe aqui na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, ou seja, anjos de Deus, outra classe, possuíram as filhas dos homens, outra classe, as quais lhes deram filhos. Estes, ou seja, os filhos que eram de anjos com mulheres, foram valentes. Então, há aqueles que observam que valentes e gigantes são duas classes distintas. Para ficar melhor entendido, quem eram os filhos dos anjos com mulheres? Eram exatamente os valentes, que no hebraico nós temos giborim, valentes. Eram exatamente os giborim, os valentes. Estes eram filhos dos anjos com as mulheres. E foi exatamente a partir dos giborim, dos valentes, que quando o dilúvio chegou, destruiu a todos. Mas o que aconteceu? Os anjos que pecaram, que caíram do céu para a terra, que se misturaram com as mulheres, eles foram presos no Tártaro, conforme narra o livro de Enoque e o livro de Jubileus, e conforme também narra 2 Pedro 2,4 e Judas 6. E o que aconteceram com os espíritos dos giborim, ou seja, dos gigantes, daqueles homens de renome? Os espíritos deles, de acordo com os livros de Enoque e Jubileus, eles ficaram presos ou ficaram soltos aqui na terra para atormentarem aos homens. E estes espíritos, eles são chamados de demônios ou mau espíritos. De acordo ainda com o livro de Jubileus, apenas uma 10ª dos espíritos dos gigantes que pereceram no dilúvio ficaram aqui soltos, enquanto que os outros, eles foram presos no Tártaro, no abismo infernal, juntamente com os anjos caídos. O importante para nós aqui é distinguirmos entre anjos caídos e demônios. Há também um autor cristão do 3º para o 4º século chamado Lactâncio. Ele defende a ideia de que, deixa eu ver se eu anotei, Lactâncio, na sua obra Institutos Divino, livro 2, da Origem do Erro, capítulo 15, Lactâncio, ele também defende a semelhança dos livros de Enoque e de Jubileus e a semelhança de Pedro e de Judas, ok? Que os demônios, eles são distintos de anjos caídos. Lactâncio, ele é até bem claro, ele diz que existem duas espécies de demônios. Aí ele classifica a primeira como anjos caídos e a segunda como os espíritos dos gigantes. Os gigantes eram filhos de anjos caídos com mulheres. Então, Lactâncio, ele faz uma distinção ainda bem mais aguda e ele diz que existe não somente os anjos caídos, como os demônios que são filhos dos anjos caídos. Eu estou trazendo para você aqui, querido, uma visão defendida tanto no judaísmo quanto no cristianismo primitivo. Eu sei que você talvez nunca nem ouviu falar sobre isso, mas é para isso que eu faço os meus vídeos. É para trazer novidades. Eu não quero
E nem espero que você venha aderir a este pensamento. Eu estou te informando, eu estou trazendo conhecimentos para você. Tá bom? Agora, se você vai aceitar ou não, aí fica a teu critério. Agora eu só quero lhe dizer o seguinte: nunca devemos dizer não para aquilo que a gente não conhece. Ou seja, se você rejeita essa teoria, você tem que ter bases. E você tem que ter bases bíblicas e históricas também. Porque o que eu estou trazendo para ti não é uma informação destituída de Bíblia e de informação, vamos dizer, história e da tradição judaica, não. Estou trazendo para você informações e informações muito antigas. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você desse um like, curtisse, comentasse. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição no meu canal. Se você gostou da informação, divulgue o nosso trabalho, ok? Repasse este vídeo para outros. Que Deus nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.